Olá pessoal, olá aluno, você que está aí acompanhando o nosso preparatório para oficial de justiça e oficial escrevente. Peço que acompanhe então e nós vamos seguir a aula de hoje justamente no ponto da comunicação dos atos processuais, na estrutura própria da citação. Então nós vínhamos analisando na aula passada, juntamente com algumas questões pertinentes, a matéria da comunicação dos atos, justamente aí dentro da figura da citação, certo? Quando analisamos então vários aspectos relevantes pela citação, quando não poderia citar, quando que poderia ser dada a citação pelo correio, as modalidades de citação. Então peço que você acompanhe no material que já tinha sido disponibilizado na aula passada e é disponibilizado juntamente com esta aula. Estamos aí no material, exatamente na página 6 do material, que está disponibilizado juntamente com esta aula, porque da página 1 à página 5 nós já analisamos na aula passada. Agora então continuamos também nesta análise da figura da citação e outros aspectos, em outras modalidades. Nessa parte, sendo uma parte extremamente importante no nível da tua prova, e certamente estamos trabalhando aí com questões pertinentes, com questões que vão cair na tua prova, nós estamos analisando artigo por artigo para entender as principais peculiaridades e principais expressões que seria importante você entender na hora da tua prova. Então segue aí o estudo, segue o aprofundamento, que juntos nós vamos conseguir aí o sucesso. Bom, pega lá na tua página 6 e nós estávamos falando da citação na modalidade de citação pelo correio, cujo principal aspecto da citação pelo correio seria justamente quando eu não posso citar pelo correio. Esta impossibilidade de citação pelo correio, ela está posta lá no artigo 222, que também está referido aí na tua página 5. Né? No artigo 222, nós temos a referência quando eu não poderia citar pelo correio. É uma questão que historicamente em provas ela cai muito, esta impossibilidade de citação pelo correio. Dentro desse ambiente, nós temos algumas impossibilidades muito expressas na ordem de determinados sujeitos. Por exemplo, eu não posso citar pelo correio nas ações de Estado, não poderia citar pelo correio quando o réu for incapaz, não poderá ocorrer citação pelo correio pessoa jurídica de direito público, como por exemplo União, Estado, Distrito Federal. Então esses não poderiam ser citados pelo correio. Não podem ser citados pelo correio os processos de execução, quando o sujeito, por exemplo, em especial, e aí o caso que mais ocorre, né? Em especial no processo de execução, quando nós não temos a estrutura, né? O que é um processo de execução? Aquele que eu já estou executando uma quantia, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, corporificada tipicamente num título, num cheque, uma nota promissória, uma letra de câmbio, uma duplicata. Então aqui no processo de execução não caberia citação pelo correio. Não haveria citação pelo correio quando o local não for atendido pela entrega do correio, né? Quando não for caso de atendimento pelo correio, local não atendido pelo serviço de correios. Um fato aqui também bem interessante, pois muito bem a lei poderia não falar nada sobre isso. É evidente que se a localidade não é atendida pelo serviço de correios, não poderia citar pelo correio. Ou eu não posso citar pelo correio quando o autor requerer de outra forma. Quando houver requerimento, por exemplo, de citação por oficial de justiça. Então, por exemplo, tem requerimento de citação por oficial de justiça. Bom, naquela modalidade não poderia ser citado pelo correio. Então, eu não posso citar pelo correio nas ações de Estado
quando eu tenho réu incapaz, na pessoa jurídica de direito público, não poderá ocorrer citação pelo correio no processo de execução quando o local não for atendido pelo serviço ou quando houver requerimento expresso do autor na linha de requerimento ou de atendimento do mandado de citação de outra forma. Normalmente, o autor sempre pode escolher duas formas que são muito dadas a ele, ou pelo correio ou por mandado, por oficial de justiça. Então, pelo correio ou por oficial de justiça. Se ele não falar nada, a citação será pelo correio. Para citar por oficial de justiça, tem que ter um requerimento expresso, ou um caso de não vedação. Bem, no caso de citação por edital, eu tenho que preencher as condições necessárias para citar por edital e o processo eletrônico também, citação por meio eletrônico. Então nós finalizamos a aula passada justamente abarcando esse principal ponto, que seria as modalidades de citação e essa impossibilidade de citar pelo correio. Hoje então começamos na página 6 a analisar a citação por oficial de justiça. Justamente quando eu não posso efetivar ou não consigo efetivar a citação pelo correio ou outra modalidade de citação, muitas vezes se faz necessária a figura do oficial de justiça. E aí na tua prova eu posso dizer que é de essencial importância entender as grandes peculiaridades, principais peculiaridades da citação por oficial de justiça. Então vamos lá. Citação por oficial de justiça. Dentro dessa modalidade de citação por oficial de justiça, o primeiro artigo pertinente é o artigo 224 do Código de Processo Civil, porque vai estabelecer quais seriam as possibilidades de citação por oficial de justiça. Quais seriam as peculiaridades desta forma de citação. Então diz o seguinte, far-se-á a citação por meio de oficial de justiça nos casos ressalvados no artigo 222, ou seja, seriam os casos em que há prévia vedação legal, né, não posso citar pelo correio, então acaba caindo na modalidade de oficial de justiça, ou quando for frustrada a citação pelo correio. Normalmente, quando frustrada a citação pelo correio, será efetivada a citação por oficial de justiça. É claro que, por exemplo, um dos tópicos que eu falei na aula passada, para citar por edital, não necessariamente precisa ser frustrado pelo correio ou por oficial de justiça, porque eu posso querer citar um réu incerto. Existem procedimentos como, por exemplo, a ação de uso capião, onde eu tenho a posse mansa e pacífica de determinada área por determinado período de tempo, e a própria procedibilidade da ação de uso capião, o próprio procedimento do uso capião, afirma que seria obrigatória a citação de réus incertos, de sujeitos que estão interessados aí eventualmente nesse imóvel. Então, uma situação de um réu incerto, ou réu desconhecido, em local incerto. Então, nem sempre para citar por edital, eu preciso esgotar a citação pelo correio ou por oficial de justiça. Posso entrar primeiramente numa citação por oficial de justiça. Posso, desde que, por exemplo, eu esteja requerendo, desde que seja um processo de execução, eu estou citando e sei que o réu é incapaz, vai na via direta do oficial de justiça. Então são duas modalidades que podem acabar atraindo a citação diante do mandado a ser levado pelo oficial de justiça. Ou uma situação do artigo 222, que se enquadra, por exemplo, requerimento do autor, processo de execução, incapaz, pessoa jurídica de direito público, então todas aquelas peculiaridades colocadas no 222. Ou então, quando eu estou numa causa comum, numa causa que não demande citação por oficial de justiça, só que eu tentei citar pelo correio e não consegui. Por que eu não consegui? Bom, pode ser porque o réu não abre a porta, porque o réu se recusa a assinar a carta R de citação, porque eu não encontrei ele. Como o oficial de justiça tem a fé pública e o carteiro não tem fé pública, e entre eles há essa especial diferença, na linha do oficial de justiça, portanto, nós temos aí normalmente a saída quando frustrada uma citação pelo correio, pelos seus diversos motivos, certo? Essa a grande peculiaridade. Então é muito comum
como regra geral, sai uma citação pelo correio, o carteiro vai entregar a carta R e não tem possibilidade de entregar a carta porque o réu não é encontrado ou o réu se recusa a receber a correspondência. Portanto, frustrou pelo correio, isso volta a informação lá para os autos do processo e aí o autor, vendo esta impossibilidade de citação pelo correio, determina e pede a citação por mandado a ser levado pelo oficial de justiça. Então, citação por oficial de justiça. Pode acontecer esse caso. Pode acontecer, por exemplo, que os correios estejam em greve. Eu vou entrar com uma ação que poderia muito bem ser citada pelos correios, mas eles estão em greve. Lá na parte final da minha petição inicial eu vou botar. Nesses termos é que era a citação por oficial de justiça. E aí não cito pelo correio, não preciso nem tentar, vai direto por oficial de justiça. Certo? Essa a determinação. Bem, o 225, que é um artigo essencialmente importante na tua prova, ele vai informar o que deve contemplar no mandado de citação. Este mandado de citação que vai ser levado pelo oficial de justiça, ele tem que conter determinados requisitos. Então o que aconteceu? Quando estamos falando aqui nesta citação por oficial de justiça, o CPC reservou um artigo próprio, que é o artigo 225, para regulamentar os requisitos do mandado de citação. Então está estipulando basicamente requisitos do mandado de citação. Você vai ver que esses requisitos, numa prova objetiva como é a sua, de certa forma não é tão difícil entender os requisitos. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pedir para você, os requisitos é colocado como requisito do mandado, nome e qualificação das partes. Você pode nunca ter visto o artigo 225, mas você vai marcar que é razoável, que assim seja, que seja colocado. Então veja, vá muito mais para uma razoabilidade. E a gente vai chamar a atenção para um ponto bem importante que acaba sendo veiculado aqui muito dentro da estrutura do oficial de justiça. Então vamos lá. Artigo 225. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir deverá conter nome do autor e do réu, bem como respectivos domicílios ou residência. Então, nomes, domicílio. Certo? Então, os nomes do autor e do réu, bem como os respectivos domicílios e residência. Vira a página e página 7, diz lá, o fim da citação com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a advertência a que se refere o artigo 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis. O que acontece? O fim da citação, na verdade, é a finalidade da citação, que é o sujeito estar sendo citado para, né? Então, só para especificar o que representaria isso. Citado para 3 pontos, né? Normalmente ele vai dizer o seguinte, querendo contestar sob pena de confissão e revelia, que é justamente a segunda parte do artigo 285. Então lá no inciso 2 eu vou dizer o fim da citação com todas as especificações constantes da petição inicial e normalmente a cópia da petição inicial, né, aqui está necessária. Você vai ver que o próprio inciso segundo desse artigo, ele é remetido posteriormente, é arrematado pelo parágrafo único, que vai nos dizer que tem que juntar a cópia da inicial. Então a finalidade da citação, vamos colocar aqui com cópia da inicial. Essa cópia da inicial deve vir juntamente com o mandado de citação. Então é um mandado que vai ser uma folha de rostro à cópia da petição inicial que está atrás, que terá que contemplar nome, domicílio e residência de autor e réu, a finalidade da citação com a respectiva penalidade,
significa dizer, estou te citando para contestar a petição inicial que está em anexo em 15 dias sob pena de confissão, de serem considerados verdadeiros os fatos, quer dizer, confissão e revelia, que são as penalidades pela ausência da contestação. Cominação, se houver, que é justamente essa penalidade, né, que vai existir. Penalidade, portanto, no caso de não efetivar o que está instruído no mandado. O dia, hora e lugar do comparecimento, que diz respeito ao prazo, aqui vai nos dizer dia, hora e lugar. Claro que nem sempre vamos dizer assim, o mandado de citação ele vai efetivar uma data para comparecimento, né? Mas sendo necessário, essa data deve estar estipulada, determinando então o comparecimento do réu para eventual audiência, chamada de audiência de justificação. Pode ser, por exemplo, no juizado especial cível, quando ele já marca a audiência de conciliação, então tem que ter o dia, a hora e o lugar para o comparecimento. A cópia do despacho, veja, cópia da petição inicial é do autor que demandou. Cópia do despacho este ato aqui, despacho, é o despacho do juiz. É o que o juiz escreveu lá quando recebeu, né? Então tem que estar neste mandado justamente a cópia do despacho, deve contemplar o despacho, dizendo, olha, o juiz mandou citar, deferiu uma liminar, não deferiu, quais foram suas razões, então tem que contemplar a cópia desse despacho. Prazo para a defesa, o que nós já havíamos colocado aqui, a finalidade da citação, né? Pode ser aí para contestar, vai colocar o prazo também, prazo da defesa. Esse elemento é importantíssimo porque as defesas, respostas, têm prazo legal, como é o caso no procedimento comum ordinário, prazo de 15 dias para apresentar contestação, e esse prazo deve ser informado no mandado de citação. Claro que não seria sempre 15 dias, eu posso ter 3 dias para pagar. Se for a cautelar, por exemplo, o processo cautelar, o prazo será de 5 dias para apresentar a defesa. Então isso vai mudar um pouco, mas o prazo da defesa em si, ele deverá estar contemplado. Para inciso 7º, a assinatura do escrivão e a declaração de que subscreve por ordem do juiz. Então, a assinatura do escrivão, que está, na verdade, cumprindo ordem do juiz, né? Sob ordem do juiz. Como este atributo, este mandado, ele é essencial para a tua prova, é um artigo extremamente importante, a gente ressalta então todos os elementos que devem estar contemplados. Na ideia de contemplar o nome, domicílio e residência, o local, portanto, onde eu vou encontrar, né? A finalidade da certidão, melhor da citação, que seria para quê? Normalmente vai ser citado para contestar, para apresentar defesa, certo? Normalmente estará aí, só que às vezes muda o nome, né? Ou é contestação a embargos, ação munitória, ou seria uma contestação na cautelar. Então vai mudar um pouco o nome, a estrutura. Entretanto, sempre tem que colocar o ato. A cominação, né? A ideia, eventualmente, aí de uma penalidade em virtude do ato que o sujeito tomar, dia, hora e lugar de eventual comparecimento, quando for o caso de comparecimento. Nós temos um exemplo aqui muito claro dentro do juizado especial cível, onde saiu mandado de citação para comparecer à audiência de conciliação no JEC, pela Lei 9.099 de 95, cópia do que o juiz decidiu, então você vai ter cópia da petição inicial e cópia daquele despacho do juiz, né? Daquele impulso que o juiz deu. Prazo da defesa, em que prazo eu deveria apresentar a defesa, se é contestação, se está em processo cautelar, se é jurisdição voluntária, contenciosa, a assinatura do escrivão que subscreve então por ordem do juiz, que assim o faz por uma ordem judicial. Essa então
esta, portanto, a atribuição aí dentro deste tópico específico da ordem do juiz para apresentar, portanto, este atributo da contestação, certo? Que vai fluir no mandado de citação a ser cumprido pelo oficial de justiça. Alguns pontos aqui são importantes e gravam uma atenção especial nesses tópicos. A gente estuda aqui algumas situações onde não cabe um requisito que não está contemplado no mandado de citação e que cai muito nas provas te induzindo em erro. Então, olha só, não é necessário, então, não haverá e aí um ponto que cai muito na prova, assinatura do juiz. E este ponto aqui é um ponto muito importante em termos de induzir o candidato em erro, afirmando, por exemplo, que num mandado será veiculada a assinatura do juiz e não vai veicular a assinatura do juiz no mandado de citação a ser cumprido pelo oficial de justiça. Quem vai assinar será o escrivão e não o juiz. Então não haverá assinatura do juiz no mandado inicial que vai instruir aquele mandado de citação a ser cumprido pelo oficial de justiça, certo? No parágrafo único, ele vai nos dizer o seguinte, ó, o mandado poderá ser em breve relatório, quando o autor entregar em cartório, com a petição inicial, tantas cópias desta quanto forem os réus, caso em que as cópias, depois de conferidas com o original, farão parte integrante do mandado. Então nós temos justamente aqui aquela estrutura base, né, de que a finalidade da certidão, ela remete ao parágrafo único, que hoje é um caso muito comum, a juntada da cópia da petição inicial, né? Então, dentro disso, há uma referência no inciso 2 para efetivar todas as especificações da petição inicial. Só que lá no parágrafo único ele diz, mas pode ser em breve relatório se houver a juntada da cópia da petição inicial, certo? Isso traz mais um ponto importante que é cobrado em termos de questões. Veja que não haverá assinatura do juiz e não haverá também no mandado cópia dos documentos juntados com a inicial. Então, não haverá assinatura do juiz e não haverá cópia dos documentos juntados com a inicial. Quer dizer, o mandado de citação, ele não vai ser instruído, não vai ser formado com cópia daquela petição inicial que está veiculando, com cópia dos documentos que estão veiculando com a petição inicial. Significa te dizer o seguinte, ó, quando o réu é citado, ele vai ser citado e vai receber o mandado de citação, que poderá vir com a cópia da petição inicial. E aí o mandato só vai contemplar um breve relatório. Hoje é muito exigida a cópia da petição inicial para veicular a pretensão. Muitos juízes exigem isso para a própria propositura da demanda. Então vai juntamente com a cópia da petição inicial o mandado. Agora, o mandado não é assinado pelo juiz de direito, é assinado pelo escrivão e o mandado, grifa isso, não precisa veicular as cópias dos documentos juntados com a inicial. Então, por exemplo, o sujeito juntou lá cópia da carteira de identidade, cópia do comprovante de aposentadoria, cópia de uma declaração, cópia de um cheque, cópia de uma nota promissória, cópia de um contrato de prestação de serviço, fotos que ele juntou juntamente com a inicial, não vai veicular no mandado. Se o réu quiser ver o conteúdo probatório que está nos autos, as provas que estão nos autos, ele tem que ir ao foro e olhar, tirar cópia ele, porque isso não vai no mandado. Senão, de certa forma, transformaria o mandado num elemento extremamente complexo e muito mais, extremamente pesado, né? Justamente porque, imagina se eu junto 50 documentos, tudo isso deveria estar dentro da correspondência que vai ser encaminhada aí
no caso pelo correio, mas aqui deveria o oficial de justiça levar toda esta documentação. Então leva a cópia da petição inicial, que normalmente é fina, 10, 15, 20 folhas, e os documentos estão lá nos autos, se quiser, o réu vai ter acesso a eles. Então esse o caso do 225. O 226 vai ser o procedimento que o oficial de justiça vai adotar no cumprimento do mandado. Então nós acabamos de passar os requisitos do mandado de citação, 225. Agora nós vamos para o cumprimento do mandado, que é um tópico bem interessante também, inclusive em nível de questões, que podem ser colocadas aí no ambiente da tua prova. E aí tem um tópico bem importante também, como nós vemos referindo exatamente aquilo que poderá ser cobrado na tua prova. Dentro dessa estrutura, o artigo 226, ele vai dizer respeito ao cumprimento do mandado. Vai dizer respeito, então, ao cumprimento do mandado. Como assim? As peculiaridades e características no momento de cumprir aquele mandado. Como o oficial de justiça vai proceder durante o cumprimento do mandado. Diz o inciso 1, 2 e 3. Vamos lá. Incumbe ao oficial de justiça procurar o réu e onde o encontrar, citá-lo. Aqui nós já temos um tópico bem interessante. Lembram da aula passada? Em que local o réu será citado? Em qualquer lugar que se encontre. Então não tem uma ordem específica de citar primeiramente no trabalho, para depois citar em casa, ou primeiramente em casa, para depois citar no trabalho. É no local onde o réu se encontre. Existe uma única relação de preferência que diz o Código de Processo Civil, ligando a estrutura do militar, que quando não encontrado em sua residência, será citado aonde está servindo, na unidade onde está servindo. Então vejam que o 226 é só um reflexo disso. Vai citar o réu onde encontrar o réu. E aí o que ele vai fazer? Inciso 1, lendo-lhe o mandado, entregando-lhe a contrafé, que seria isso? A cópia, né? E portanto a prova de que foi demandada uma ação contra ele e aqui está veiculando o mandado. Então já sai uma cópia, lê o mandado, entrega a contrafé, portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé, quer dizer, o oficial de justiça vai declarar se o réu recebeu aquele mandado ou se recusou a receber, e obtendo a nota de ciente ou certificando que o réu não a apôs no mandado. E aqui um ponto importante, olha só. Vamos supor que o oficial de justiça encontre o réu. Aí eu estou aqui, sou oficial, estou aqui com o mandado. Encontrei o réu, eu digo, você é o fulano de tal? Sim. Então é o seguinte, eu quero te entregar um mandado que eu tenho que cumprir do juiz da tal vara civil, vara de família, enfim, vai especificar, identificando-se, portanto, vai dizer, entregar a ele a cópia deste mandado e vai exigir que ele, portanto, e aí diz o inciso 1, lendo o mandado, entrega-lhe a contrafé. Então ele vai fazer a leitura do mandado e vai lhe entregar a contrafé. Aí o inciso 2 vai dizer, portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé. Então ele vai escrever se o réu recebeu as cópias, a contrafé, ou se recusou a receber. Então ele pode dizer, olha, encontrei o réu, João da Silva, fiz a leitura para ele do mandado, dando ele por ciente de tudo que está ocorrendo, e ele se recusou a receber a cópia do mandado, certo? Essa é a estrutura. Ou ele recebeu a cópia da qual lhe entreguei a cópia do mandado, e, portanto, que vai veicular a cópia da petição inicial e eventual ordem do juiz para comparecimento, para combinação de penalidade, enfim, todos os critérios que devem contemplar no mandado. Ele só vai olhar, vai ter a assinatura do escrivão, não vai ter a assinatura do juiz e também não terá os documentos, como nós falamos anteriormente. Aí vai acontecer o seguinte, chegou na linha do mandado, o réu, e é um caso muito comum, vai dizer o seguinte, agora eu gostaria que você assinasse aqui e se desse por ciente, então, da existência deste mandado. Aí o réu vai dizer, não vou assinar. O que o oficial de justiça vai dizer? Recusou-se a assinar, vai fazer uma certidão. Ou ele obtém a nota de ciente, ou faz uma certidão que o réu não assinou. Se o réu assinou, do qual assinou, pá,
fez assinatura. Se o réu não assinou ou se recusou a assinar, ele não vai obrigar o réu a assinar. Ele vai fazer uma certidão dizendo que o réu não assinou. E o réu não assinando e contemplando a ideia de que o oficial de justiça encontrou o réu, fez a leitura para o réu, mas ele se recusou a assinar, o réu está citado. É diferente da citação pelo correio, quando o carteiro vai entregar a carta R e o réu diz o seguinte, não vou, o réu já vê lá, Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, a carta timbrada, ele já vai dizer, não vou receber, não quero receber. O carteiro, como não tem fé pública, ele vai informar que recusou-se a receber, mas isso não tem natureza de citação, não tem efeito para a citação. Já o oficial de justiça se encontra, lê o mandado, entrega a cópia, faz tudo, só que o sujeito não assina, ele vai certificar que o sujeito, o réu, se recusou a assinar e o réu está citado, certo? Então, anota aí no teu material que na hipótese do inciso 3 é considerada realizada a citação, certo? Na hipótese do inciso 3, portanto, quando o sujeito se recusa a assinar, é uma questão que cai muito, recusou a assinatura, está realizada a citação. A citação tem efeito, ainda que com a recusa, porque o oficial de justiça certifica que o réu sabe agora da demanda, certo? Essa a estrutura aí do 226. Portanto, sem assinatura, mesmo assim, haveria a citação. Veja que interessante, peguem lá nas questões ao final. Lá na citação, lá no final, né, nós temos algumas estruturas, né, de questões aí que falam sobre a citação. Tem uma bem interessante que é a questão 18. Pega lá, questão 18. Essa questão 18, ela induziu muita gente em erro, porque ela disse o seguinte, ó. Até gerou recurso, mas ela ficou no sistema. A certidão de intimação deve conter a certidão de que o interessado apôs a nota de ciente. Na verdade, não necessita contemplar isso pelo texto legal. O que o texto legal diz é que o mandado vai ter, no cumprimento do mandado, vai ter a nota de ciente, cientificou lá, o réu assinou, ou a certidão de que esse recusou a pôr a nota de ciente. Então, a questão 18 ela está falsa, porque eu não vou ter, pela literalidade da lei, certidão de que o interessado apôs a nota de ciente. Eu vou ter certidão, olha o jogo de palavras em prova de oficial de justiça, TJ São Paulo. Eu vou ter um jogo de palavras aqui que vai ser fundamental para acertar ou não. A certidão vai ser para a hipótese de não apor a nota de ciente, não na hipótese de apor a nota de ciente, certo? Então esse é o requisito essencial aí, dentro do artigo, dentro dessa questão 18, tornando ela, portanto, falsa, incompleta, vamos dizer assim, não recepção ou incompleto erro no que tange a literalidade do artigo 226 no seu inciso 3º, certo? O 227, ele instala aí na verdade, nós temos 3 artigos relacionados, 227, 228 e 229. 227, 228 e 229 trabalham com uma modalidade de citação que chove nas provas, cai muito nas provas. É a chamada citação por hora certa. Então você vai ter o seguinte, ó, 227, 228 e 229 do Código de Processo Civil. Estabelecem a modalidade de citação determinada. Citação por hora certa ou alguns falam citação com hora certa. Certo? Os dois procedimentos estariam, os dois nomes estariam corretos. São expressões sinônimas. Só muda o por com, né? Então, citação por hora certa, citação com hora certa. Este caso aqui é um caso que vai acontecer dentro da modalidade de citação por oficial de justiça.
certo? Então vai nos dizer o seguinte, ó, pelo correio não tem citação por hora certa. Então, aqui já é um erro eu veicular isso a uma modalidade de citação que pode acontecer pelo correio. Totalmente falso. A citação por hora certa aqui, ó, na linha do oficial de justiça, certo? Então, não poderá ser uma citação pelo correio, uma citação que vai veicular na linha do oficial de justiça. Dentro disso, diz o artigo 227, quando por 3 vezes o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família ou em sua falta qualquer vizinho, que no dia imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Então, é o seguinte, ó, o oficial de justiça vai 3 vezes ao endereço do citando. Por 3 vezes ele comparece lá, bate na porta lá. Aí bateu na porta, ninguém abre, volta lá. Bateu na porta, ninguém abre. Só que na segunda vez que o oficial de justiça foi, ele já confirmou algo estranho, né? Ele bateu na porta e estava a luz acesa, tinha barulho de televisão, tinha som, o olho mágico lá ficou preto, né? Então estava aberto, alguém está olhando aqui, já dá um oi, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, e ninguém responde. Há uma certa suspeita de ocultação. Fala com alguém aí, diz, não, está em casa, só que não está abrindo. Se por 3 vezes o oficial de justiça comparecer e, comparecendo, não encontrar o réu, porque o réu não abre a porta, mas há suspeita de ocultação, vai lá na casa dele, se apresenta alguém, diz que é primo dele, que não sabe onde ele está, ou ele se esconde lá, bate na porta, vem a voz assim, não tem ninguém, né? Então aí o oficial diz, estou desconfiando que tem alguém aí dentro, né? Bateu na porta, não tem ninguém, tem alguém aí dentro. Então tem uma suspeita de ocultação. Veja os 2 requisitos. Quando por 3 vezes o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem encontrar, deverá havendo suspeita de ocultação. Então o oficial de justiça tem 2 requisitos para a citação por hora certa. Tentar encontrar o réu em sua residência, portanto, isso é a efetiva procura que eu coloquei no teu material, efetiva procura. Essa tentativa tem que ser dada por 3 vezes. E aqui toma muito cuidado com a questão. Não é simplesmente o oficial de justiça comparecer 3 vezes. Ele tem que comparecer 3 vezes e, comparecendo 3 vezes, ocorre a suspeita de ocultação. Porque se ele comparecer 3 vezes, a casa está fechada e não tem ninguém naquela casa, aí não é caso de citar por hora certa. A citação por hora certa ela exige esses 2 requisitos. Tentar encontrar o réu por 3 vezes e suspeita de ocultação. Aí então nós temos a possibilidade de citação por oficial de justiça, com hora certa. E o oficial de justiça foi ao endereço, 3 vezes bateu na porta, falou com algum familiar, com algum amigo, com algum parente, e ele disse, não está aí, não sei quando vem. Então há uma suspeita de ocultação. O oficial de justiça, na verdade, ele vai proceder a abrir o leque para a citação por hora certa, que vai acontecer nos limites do 228 e 229. A procedibilidade vai ser assim. Só que o que as questões vêm colocando? Primeiro, vai dizendo, se o oficial de justiça comparecer uma vez, não encontrar e havendo suspeita de ocultação. Ou ainda, a questão vai dizer, havendo suspeita de ocultação. 3 vezes com suspeita de ocultação. Não é, portanto, um ato, somente um ato direto, mas sim um ato que ele comparece 3 vezes na procura e, havendo suspeita de ocultação, pode citar por hora certa. Esta citação por hora certa se dará exatamente nos limites aí designados no 228 e 229. Vamos ler eles, depois a gente ressalta os principais pontos que podem ser cobrados aí para você. Artigo 228. No dia e hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou residência citando, a fim de realizar a diligência.
Como assim o dia e hora designado? É que lá no 227, ele veio dizendo, compareci 3 vezes havendo suspeita de ocultação. Então, fiz o comparecimento, por 3 vezes, houve suspeita de ocultação. Aí ele diz lá, vai intimar qualquer pessoa da família ou em sua falta qualquer vizinho que no dia imediato voltará a fim de efetuar a citação. Então, no dia imediato, ele volta a fim de efetuar a citação. E ele informa isso a qualquer pessoa da família. Então, vai lá, informa a qualquer pessoa da família que no dia imediato ele vai voltar para fazer a citação. 228. No dia e hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá, porque ele intimou aquela pessoa da família, né, ao domicílio residente citando a fim de realizar a diligência. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará a informação das razões de sua ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca. E, portanto, veja que ele vai dar por citado. Da certidão, claro que tudo isso tem que certificar nos autos, né? Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com pessoa da família ou qualquer vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Então ele vai dizer, olha, fiz essa certidão, estou dando ele por citado e entrego, normalmente para aquela mesma pessoa ao qual ela participou do primeiro ato, né? Então, aquela pessoa que diz, olha, eu sou parente dele, mas ele não vejo mais ele faz algum tempo. E há uma suspeita de ocultação. O oficial diz para aquela pessoa, bom, eu receio de uma suspeita de ocultação, vou designar a hora, data e hora para que ele venha. No dia ele chega, o oficial de justiça chega, não encontra o citando, informa aquela pessoa da família. Estou dando ele por citado, certo? E aqui estou entregando a certidão e estou descrevendo minuciosamente aqui o que aconteceu. E aí o 229 vai dizer, feita a citação com hora certa, o escrivão enviará ao réu carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe de tudo ciência. Claro que alguns conceitos aqui estão ultrapassados, como radiograma e telegrama, normalmente vai entregar aí uma carta, AR, né? Vai mandar uma carta para que o réu tenha a ciência. Então essa é uma modalidade que no fim de todo o procedimento haverá a citação, eu considero ele citado. Só que veja que é importante, para a realização procedimental, os requisitos estão aqui. Tentar encontrar o réu por 3 vezes e havendo suspeita de ocultação. É necessário que eu encontre alguém da família ou vizinho. Inicialmente diz assim a lei. Para que eu informe esse familiar, esse parente ou esse vizinho, que na hora tal eu vou voltar para encontrar o réu. E se ele não estiver, eu dou ele por citado. Então diz lá, ó, a parte final do 227 exige a participação de alguém, né? Então, intimar a qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, que no dia imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Certo? Então, no dia imediato vai voltar para efetuar a citação. Aí segue toda a procedibilidade, certo? Essa, então, é a chamada citação por hora certa. Assim dito pelo Código de Processo Civil, né, justamente dentro dessa ideia da citação por hora certa ou citação com hora certa. Os dois estariam corretos aí. Citação com hora certa está expresso na lei, né, e por hora certa a doutrina assim determina. Então veja que no quadro nós temos esses dois requisitos. Tanto o requisito da tentativa de encontrar por 3 vezes, quanto da ideia de suspeita de ocultação. Essa é a qualidade aí, direta dentro da linha da citação com hora certa. Bem, então, dentro disso, nós temos aí agora, pega lá no teu material, na página 8, o atributo importante do artigo 230. Artigo 230 do Código de Processo Civil, encerrando essa parte da citação por oficial de justiça. Essa citação por oficial de justiça, além das peculiaridades, que eu tenho que cuidar? Mandado, citação por hora certa e a figura específica agora da possibilidade de cumprimento em comarcas contíguas, certo? Então o que significaria isso? Olha só, quando a gente está
trabalhando com citação por oficial de justiça, num primeiro momento é importante fazer uma referência às chamadas cartas precatórias, que posteriormente nós vamos aprofundar um pouco dentro dos limites da tua prova, mas é necessário para entender um pouco esse artigo 230. Olha só, quem é que manda, vamos pensar assim, no seu oficial de justiça? Se eu sou oficial de justiça de Porto Alegre, quem manda, quem dá as ordens para o oficial de justiça de Porto Alegre? Basicamente o juiz, que está em Porto Alegre. Um critério de ordem, certo? Então, cada comarca vai ter seu juiz e o oficial. Claro que se você vai para Porto Alegre, muitos juízes e muitos oficiais, mas de Porto Alegre. Vamos supor que eu tenha que efetivar a citação, aí o processo está aqui em Porto Alegre. Processo está aqui em Porto Alegre. Só que o réu está em Caxias do Sul. Caxias do Sul é o domicílio do réu. Ele está em Caxias do Sul. E este processo é um processo de execução. O que vai acontecer? Posso mandar uma carta para o réu para dizer que ele está sendo citado? Não posso, porque em processo de execução não pode ser citado pelo correio. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que esse sujeito tem que ser citado pelo oficial de justiça da comarca de Caxias. E não há possibilidade, por um critério de divisão de comarcas, do juiz de Porto Alegre mandar no oficial de justiça de Caxias do Sul, porque ele é outra comarca, de outra comarca. O oficial de justiça de Caxias do Sul, ele deve ordem e obediência e cumpre mandados ao juiz de Caxias do Sul, não ao juiz de Porto Alegre. Então, para isso, foi criado um instrumento denominado carta precatória, onde o juiz de Porto Alegre remete uma carta, e é realmente uma carta, que vai ter o nome jurídico de carta precatória, em que o juiz de Porto Alegre, instruindo a carta precatória, vai mandar uma carta precatória requerendo que o juiz de Caxias do Sul mande o seu oficial de justiça lá de Caxias citar o réu. Essa é a ideia. Porque o oficial de Porto Alegre não pode fazer isso, porque a comarca não é dele. Quem cumpre mandados lá é o oficial de justiça de Caxias. Só que quem manda no oficial de justiça de Caxias, quem determina os mandados é o juiz de Caxias, não o juiz de Porto Alegre. Então ficou esse sistema de carta precatória, quando você tem diferentes comarcas. Então ela serve exatamente para isso. Remete uma carta precatória requerendo então que o juiz de Caxias do Sul cite o réu, porque este réu, ele está réu em um processo que está tramitando em Porto Alegre. Afora alguns aprofundamentos que nós vamos fazer, esta é a regra das chamadas cartas precatórias, ok? Então esta, portanto, a regra aí das chamadas cartas precatórias, importantes aqui para a gente entender esse limite, esse ambiente da estruturação, então, do processo. Só que aqui vem neste ambiente o artigo 230, que muda completamente essa estrutura da carta precatória no caso de comarcas limítrofes da mesma região metropolitana. Então ele diz o seguinte: se for o juiz de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul você tem Porto Alegre e Canoas, que é uma cidade que faz parte da chamada Grande Porto Alegre, é a chamada região metropolitana, uma cidade que faz limite com Porto Alegre. Aí o réu, ele tem domicílio, residência em Canoas. Quem cita e cumpre mandados? Bom, eu tenho o juiz de Canoas, que vai mandar no oficial de justiça, também de Canoas, que cumpre os mandados daquele juiz. Tudo em Canoas. De certa forma,
estaria como uma regra a carta precatória. Vem o artigo 230 e vai dizer o seguinte, ó, nas comarcas contíguas, na mesma região metropolitana, o oficial de justiça pode, olha só, 230, nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar as citações ou intimações em qualquer delas. Então, quer dizer, o oficial de Porto Alegre, se for aqui o caso de Canoas, não precisa remeter carta precatória do juiz de Porto Alegre para o juiz de Canoas. O deprecante e o deprecado, não precisa ter essa carta. O que vai acontecer é que o oficial de justiça de Porto Alegre supera os limites territoriais e vai lá em Canoas citar o réu. Mas ele não é obrigado a fazer isso, tanto que grifa aí no teu material, artigo 230, a expressão poderá. Não é obrigado. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar citações ou intimações em qualquer delas. Então nós estamos aqui dentro de uma possibilidade, de uma faculdade dada ao oficial de justiça e não de um critério obrigatório assim elevado, certo? Então esse é um ponto bem importante para nós entendermos aí dentro desse limite. Bem, peço que vocês peguem as questões lá no final e façam agora a questão número 1, a questão número 6, a questão número 10. Então, questão número 1, questão número 6, questão número 10, questão número 24. Isso, 24. Então, faz lá, questão número 1, vou repassar aqui para você não se perder que nem eu virando folha aqui, certo? Então, vamos lá para fazer o raciocínio bem lógico aí. Questão número 1, questão número 6, questão número 10 e questão número 24, certo? Então vamos lá, 5 minutos para enfrentar então essas questões aí. Vamos lá, valendo.
Bem, a questão número 1, ela vai trabalhar com o seguinte, ó. No que se refere à citação, de acordo com o Código de Processo Civil, é certo que, letra A, nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar citações ou intimações em qualquer delas. Verdadeiro. É o teor do artigo 230, um dos artigos que mais caem nessas provas no teu concurso que tu está te submetendo, certo? Então, artigo 230, letra A, até agora verdadeiro. Letra B, analisamos na aula anterior. O locador que se ausentar do Brasil, sem cientificar o locatário, que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação, será sempre citado por edital. Falso. Se o locador está ausente do país e não deixou, não cientificou quem receberá citações, o locatário vai citar na pessoa do encarregado recebimento de aluguéis e administração do imóvel, como por exemplo na imobiliária. Então a letra B, falsa. Letra C, não se fará citação, salvo para evitar perecimento aos noivos. Verdadeiro. Nos 5 primeiros dias de bodas? Não, 3 primeiros dias de bodas. Então grifa aí, são 3 primeiros dias de bodas e não 5 primeiros dias de bodas como está previsto na letra C. Letra D, a citação pelo correio para qualquer comarca do país é válida quando for a ré pessoa de direito público e nos processos de execução. Bom, show de horrores, porque é exatamente quando não poderia se dar a citação. Pessoa jurídica de direito público não pode ser citado pelo correio. Lembra que pessoa jurídica de direito público seria União, Estado, Distrito Federal, município, e esses sujeitos não poderiam ser citados pelo correio, certo? Então, dentro desse atributo, basta você pensar quantas cartas recebe, por exemplo, União, Estado, município, impossível, então eles não seriam citados pelo correio. E no processo de execução, lembra sempre que tem aquela imagem do oficial de justiça levando a má notícia. É justamente por essa existência do processo de execução. E na letra E vai dizer, não se fará citação aos doentes, e aí diz a lei, né, enquanto grave o seu estado. E a letra E vai dizer, independentemente da gravidade do seu estado. Falso, porque não se fará enquanto grave o estado. Então nós ficamos na questão número 1 com a letra A, resposta correta, América, certo? Depois, a questão 6. Questão 6 nós vamos dizer, ó, a citação com hora certa pode ser efetuada quando o oficial de justiça, além de suspeitar que o réu se oculta para evitar a citação, não conseguir encontrá-lo em seu domicílio ou residência por 3 vezes, para dar-lhe pessoalmente a ciência do ato, cuja prática foi-lhe incumbida. Verdadeiro, né? Exatamente essa a figura da citação por hora certa, suspeita de ocultação e por 3 vezes. É claro que aqui eu não poderia confundir, e acho que a questão buscou confundir nesse elemento, porque ele está falando de citação, ele diz ciência do ato, né? Claro, mas é ciência do ato de citação. Lembra que há uma diferença. Citação é chamar o réu e intimação é dar ciência de atos processuais a alguém. Essa a qualidade. Mas aqui está verdadeiro, porque ele trabalhou com os 2 elementos, suspeita de ocultação e comparecimento por 3 vezes. Para dar ciência da citação. Questão 10. De acordo com o Código de Processo Civil, quando por 3 vezes o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, se o encontrar, havendo suspeita de ocultação, será feita a citação por edital. Falso, totalmente falso, porque não será caso de citação por edital. Será caso de citação com hora certa. Essa é a hipótese específica. Por 3 vezes, havendo suspeita de ocultação, citação, portanto, aí por hora certa. Ok? Ficamos nesse elemento. E por fim, então, a questão 24, que ela vai nos dizer o seguinte. O oficial de justiça, e essa questão 24, ela caiu aqui para o concurso de oficial de justiça do Rio Grande do Sul. Então, uma questão importante para a gente entender exatamente a amplitude das questões que podem cair para você, né? O oficial de justiça, ao receber para cumprimento um mandado de citação em ação cautelar inominada, oriundo da Vara Civil do Foro Regional do Alto Petrópolis, comarca de Porto Alegre,
verificou que o endereço indicado para a realização da diligência situa-se em comarca vizinha, na região metropolitana. O auxiliar do juízo, em face dessas circunstâncias, então veja bem, o oficial de justiça de Porto Alegre recebeu um mandado de citação para cumprir na região metropolitana. O que ele deve fazer? Letra A. Por estar impedido de atuar fora da jurisdição da comarca de Porto Alegre, deverá certificar a impossibilidade de cumprimento do mandado e devolvê-lo ao cartório. Letra B. Poderá efetuar a diligência, pois não está impedido de atuar nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que situem na mesma região metropolitana. Até agora ficamos com a letra B, Brasil, porque é justamente o teor do artigo 230. Letra C. Deverá cumprir incontinente a diligência, pois este é seu dever de ofício, sendo-lhe vedada qualquer discricionariedade na atuação. E lembra que o 230, ele coloca uma faculdade, diz que poderá, não diz que é uma obrigação do oficial de justiça pegar o metrô e ir para Canoas, né? Porque ele pode dizer que não está dentro da sua comarca. Letra D. Poderá contatar outro oficial de justiça atuante na comarca, onde a diligência deve ser realizada, e, havendo anuência, transferir-lhe o encargo. Aí o oficial de justiça já está tendo poder decisório, já está efetivando aí ordens para outro oficial de justiça, o que é impossível, certo? Então, não poderá ocorrer a relação da letra D. Ele não pode entrar em contato e dizer, cumpre para mim aí. Não, porque é aquele oficial de justiça designado. E a letra E poderá cumprir o mandado. Mas antes, e até pode, né? Mas antes, deverá solicitar autorização ao juiz de direito, diretor do foro da comarca que jurisdiciona o endereço indicado. Falso, porque se ele não cumprir, vai ser carta precatória. E aí não vai ter essa sistemática aí de solicitar ao juiz do diretor do foro ou outro oficial de justiça, e nem o dever incontinente de realizar. Portanto, aqui nós temos um caso específico de citação por oficial de justiça quando entramos aí no artigo 230, que nos revela um dos pontos essencialmente importantes, que é justamente a citação com hora certa, ou citação por hora certa, que acontece somente na modalidade da citação realizada, então, por oficial de justiça. Certo? Bem, seguindo o andamento aí dos atributos, nós temos como terceiro momento a citação por edital, a possibilidade de citação por edital. Ok? Então, nós já analisamos correio, já analisamos oficial de justiça, e agora passamos para a análise da citação por edital. Certo? Esta comunicação dos atos processuais, nós estamos agora analisando o tópico citação. Citação. Bom, um ponto importante aqui para nós aprofundarmos diz respeito à seguinte sistemática. Nem sempre, para citar por edital, eu preciso esgotar pelo correio por oficial de justiça. É uma questão que cai muito, então eu digo, ressalta a tua atenção para isso, certo? Para a tua atenção exatamente para esse tópico aqui. Eu posso ter como primeira medida a citação por edital? Posso, desde que consiga me enquadrar diretamente numa situação prevista pela lei. Como é o caso de um réu incerto. O réu incerto não pode ser citado pelo correio por oficial de justiça. Imagina eu pedir para o carteiro, procure o réu incerto. Vou dizer, o cara bebeu. Procure o réu incerto oficial de justiça. Não existe. Então, aí estaria a peculiaridade de uma citação por edital que pode acontecer, então, como maneira primária. No teu material, a citação por edital está aí na página 8. E nós entramos, portanto, na citação por edital que estabelece causas do artigo 231, que é um artigo que deve ser analisado em toda a sua completude, para depois a gente conseguir fazer as análises necessárias para ele. Então nós temos aqui uma citação por edital, que está prevista no artigo 231, logo depois daquela citação nas comarcas contíguas. Esse artigo 231,
ele vai nos ordenar o seguinte, ó. Far-se-á a citação por edital. Inciso 1. Quando desconhecido ou incerto o réu, então, não sei quem é o réu. Pode acontecer uma ação que eu não sei quem é o réu? Sim. Réus incertos acontece, por exemplo, numa ação de uso capião. Quando eu quero consignar o pagamento, mas não sei quem é o credor. Eu, devedor, quero pagar, mas não sei quem é o credor. Ah, eu dei um cheque, um título, ele está andando aí no mercado, eu não sei quem tem que receber. Então eu posso ajuizar uma ação de consignação em pagamento. Eu concordo que de repente esteja pensando, mas é caso raríssimo de réu incerto. Sim, é caso raro. Mas é verdade que o réu pode ser desconhecido ou incerto. Há possibilidade no direito de determinar a citação de réu desconhecido ou incerto. Inciso 2. Quando ignorado, incerto e inacessível, o lugar em que ele se encontrar. Então veja, ou o réu é desconhecido ou incerto, ou o lugar onde ele está. Ele é um réu certo, é o Juliano Colombo, mas eu não sei onde ele está. O que é muito mais comum de acontecer. É muito mais comum acontecer eu não saber aonde está o réu do que não saber quem é o réu. O réu normalmente eu sei, mas existem casos raros no ordenamento onde nós não sabemos quem é o réu. E há a previsão de citação de réus incertos, como na ação de uso capião. Bem, posteriormente, nós temos o caso aí de quando ignorado, incerto e inacessível o local onde ele se encontrar. E terminando nos casos previstos em lei. Diz o parágrafo 1º, considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Carta rogatória é uma carta para cumprimento de citação quando eu estou fora dos limites do país. Então, o país não cumpre carta rogatória do Brasil. Bom, então ele está num local inacessível. O réu está em um país que não cumpre carta precatória. Mas aí está errado o conceito. O réu está em um país que não cumpre carta precatória. A carta precatória, ela é uma carta para diferentes comarcas dentro do país. Porto Alegre, Caxias, Porto Alegre, Uruguaiana, carta precatória. Porto Alegre, Buenos Aires, por exemplo, já tem um erro, já não é carta precatória, certo? Aí já não estou no ambiente de carta precatória, porque é outro país, portanto o nome será carta rogatória. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas ele já diz no parágrafo 1º que quando o país não cumprir cartas rogatórias, não efetivar no âmbito interno da sua soberania a citação de réu, é considerado local inacessível. E o parágrafo 2º, no caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver o caso aí, né, da emissora de radiodifusão, né, se houver rádio. Então é um aspecto um pouco mais raro estar o réu em local inacessível. Agora, é muito raro saber que o paradeiro do réu é ignorado ou incerto, né? Eu não sei onde ele está. Então aí abre ensejo a citação por edital. Então vejam que, de certa forma, nós temos dois moldes aqui para analisar. Um molde da citação por edital é quando o réu é desconhecido ou incerto. Como, por exemplo, só vou colocar aqui alguns exemplos, né? A ação de uso capião tem previsão para isso, de réus incertos. A ação de uso capião ou poderá ocorrer na ação de consignação em pagamento. Mas eu nem sei o que é isso. Não tem problema, não está no edital exatamente, né? O que é importante, eu só estou dando um exemplo quando o réu está no ambiente de incerto. Ou então, diz no inciso 2, quando o ignorado, incerto e inacessível, o lugar. Então veja bem, o local, endereço, né? Endereço barra local vai ser, por exemplo, incerto, desconhecido,
inacessível. Aí eu tenho a possibilidade de citar por edital. Sabendo que esta posição de inacessível tem uma previsão lógica aí. Que seria o caso, se o local é inacessível, eu sei onde ele está, mas é inacessível. Vai ser inacessível, por exemplo, quando um país não cumprir cartas rogatórias do Brasil, ou eventualmente, vamos supor, sendo inacessível e fisicamente, né? Então, inacessível, haveria aí o caso de um país, por exemplo, e sendo inacessível fisicamente, eu teria que divulgar isso para uma rádio. Diz o parágrafo 2º, no caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia da citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. Então, caso que, posso dizer, mas acontece isso na prática, olha, acho raríssimos casos de acontecimento, mas pode acontecer. E o melhor é saber, tem previsão legal, então podem questionar na tua prova. Podem perguntar na prova. Porque a prova, as bancas gostam disso, que está previsto e não acontece, mas está previsto. Então pode acontecer, está no plano da legalidade para acontecer. Então esse é o ponto que eu deveria guardar uma especial atenção. Certo? Bom, a próxima passo seriam os requisitos da citação por edital, que nós vamos ver na segunda parte da aula. Vamos fazer o intervalo, então depois nós retomamos para continuar aí com os principais tópicos.